Prontinho. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, amigos, boa tarde. Depois dessa festa incrível que Evandro Oliva fez para a gente, em homenagem a Chico Xavier, em homenagem à música, à arte espírita e arte de uma maneira geral, agora aqui a gente abre espaço para o campo científico. Hoje agora teremos uma conversa especial, uma apresentação dos aspectos científicos das obras de Chico Xavier, que será realizada pelo nosso amigo do coração, Décio Andoli, figura a quem nós muito apreciamos pela sua qualidade, dedicação e seriedade com a doutrina espírita. Então vamos chamar aqui o Décio. Boa tarde, Décio. Com esse frio. Tá frio pra caramba aqui. Décio, meu querido, vai preparar para a gente hoje uma abordagem científica das obras de André Luiz ou de Chico? Como? Eu vou me concentrar mais no André Luiz, mas eu vou citar alguns outros autores que ajudaram, né, nesse campo. Mas mesmo se fosse só André Luiz já não ia dar tempo, né? Imagina falar tudo, é uma doideira, mas a gente vai dar, pelo menos tentar dar um panorama geral, né? Bacana. E os amigos que estão em casa, que vão assistir o Décio, o pessoal está se deslocando de uma sala para outra, né? A gente está esperando o povo aqui. Pedimos a vocês para compartilhar esse vídeo, de onde você estiver vendo, para que a gente alcance mais corações, para que a obra do Chico seja conhecida para mais pessoas. Aproveitem e se inscrevam na página da Rede Amigo Espírita, convidem 5 amigos, né? Ou de outros canais, agradecer os canais também que estão divulgando conosco aqui, Web Rádio Fraternidade, TV7, a Rádio de São Borja, a Web Amigo Espiritual, tantos amigos, a Folhinha Espírita, muitos amigos estão retransmitindo esse evento, né, que seria presencial na cidade de Resende, mas por conta da pandemia a gente preferiu que fosse, quer dizer, não preferiu, né? Não teve escolha. Não teve escolha. Foi, de fato, um evento virtual. Então, meu amigo, deixamos com você a palavra. Eu sou muito admirador do seu trabalho, gosto muito da sua didática, da maneira como você reproduz. A gente deseja as melhores vibrações e que você consiga trazer esses aspectos científicos que eu sei que é de emocionar. Eu sei. E fala um pouco da Marlene Nobre também, né? Eu não consigo fazer palestra e não falar dela, né? Então, é tomate. Ela é a ponte com o Chico, né? Décio, bom trabalho, meu amigo. Vamos lá, eu vou tentar compartilhar a tela aqui para a gente acompanhar pelo slide, só para dar uma... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, né? Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte científica da obra magnífica que o Chico
Xavier deixou para a gente, né? Eu coloquei como autores da apresentação eu e a doutora Marlene, porque eu peguei muita coisa, além de eu ter aprendido tudo que eu sei sobre o Chico, e o André Luiz eu ter aprendido com ela, eu usei bastante um trabalho que a gente estava fazendo junto, no levantamento dos aspectos científicos dentro da medicina, do conteúdo científico da medicina, na obra do André Luiz. Então, eu me sinto mais à vontade citando ela como autora também, porque uma boa parte desse conteúdo aí foi levantado por ela, né? Numa visão geral, a gente tem 3 grandes revelações para a ciência, né, aqui no nosso planeta. Em 16, quando o Galileu desvendou o mundo macro, né, o sistema solar, através do telescópio. Não foi ele que inventou o telescópio, mas ele foi o primeiro a usar o telescópio de forma a nos revelar esse mundo macro, né, o mundo astronômico. O Hooke, que foi quem inventou o microscópio e revelou para a gente o mundo micro, infinitamente pequeno, e lembrando aqui de Koch, né, de Pasteur, que foram os que deram um grande avanço, mudou a nossa vida a partir da descoberta desse mundo micro. E a terceira grande revelação é a de Allan Kardec, em 1857, através da mediunidade, ele revelou o mundo espiritual para nós, né? E que agora está começando a produzir essa mudança no nosso planeta, a mudança de paradigma que a gente está experimentando na ciência e que inevitavelmente vai chegar à sociedade, mesmo independente da condição do espiritismo ser considerado religião, ou filosofia, ou ciência, porque ele é as 3 coisas ao mesmo tempo, mas ele vai trazer uma mudança profunda na nossa maneira de lidar com o próximo, né, e lidar com o mundo ao nosso redor, tá? Então, essa nova revelação abre um novo universo de pesquisa, novas leis para serem entendidas e novos conceitos para serem estabelecidos, né? Aí a pergunta que a gente faz é essa: será que alguém já fez alguma previsão, né, do que a gente está, desse futuro que a gente está começando a ver agora? Bom, o Chico fez, né, há mais de 70 anos, através da obra Chico Xavier, André Luiz, ele trouxe algumas revelações que, na época que foram colocadas, na época que foi publicado os livros do André Luiz, tinha muita coisa que parecia até errada, pueril, absurda, e até hoje tem bastante gente que critica o André Luiz, né? A gente vê no movimento espírita, tem bastante gente que não gosta dele. Gosto não se discute, né? Mas você dizer que é bobagem, aí é ignorância, né? Não é questão de gosto. Porque ele, na época em que foi publicado os livros, tinha muita coisa que parecia errada, porque nós estávamos equivocados com relação à ciência. A doutora Marlene me contou uma passagem que um grupo de médicos que mais para frente fundaram a Associação Médica Espírita de São Paulo, foram até Uberaba conversar com o Chico quando ele lançou o Evolução em 2 Mundos, porque existiam coisas que estavam erradas ali. Por exemplo, o livro falava que o controle da célula se dava pelo citoplasma, e na época todo mundo sabia, né, entre aspas, que era no núcleo. E eles foram lá até Uberaba pedir para o Chico retificar algumas coisas do livro. E o Chico, educadamente, pediu desculpas, perguntou se poderia conversar com o André Luiz, que tinha sido o autor. É óbvio que os médicos falaram que sim. Ele conversa com o André Luiz e fala assim para os colegas médicos: olha, o André Luiz agradece o interesse, a preocupação, e ele pede desculpa, mas ele está dizendo que ele está certo e vocês errados. E muitos desses colegas que foram ao Uberaba desencarnaram antes de saber que realmente quem estava certo era o André Luiz, e que eles estavam errados. Então, são revelações proféticas dentro da ciência, né?
ele trouxe conhecimento científico com mais de meio século de antecedência. É óbvio que nós estranhamos, né? Na época, quando foi publicado, a gente teve dificuldade de entender. Ainda hoje, existem informações que ainda serão comprovadas, muita coisa já foi comprovada, e ainda muita gente vai morder a língua, né? Tem muita gente aí que critica uma série de aspectos da obra, que ainda, eu acho que ainda vai morder a língua, porque é uma questão de coerência. Você vê a quantidade de informações colocadas, né, a grande complexidade dessas informações e a veracidade disso, daquilo que já foi comprovado pela ciência, né? Como o tema é a obra do Chico e a ciência, a gente precisa citar Emmanuel, porque tem bastante coisa de ordem científica no conteúdo de Emmanuel. A gente sempre pensa em Emmanuel mais na questão filosófica e evangélica, mas tem muita coisa, A Caminho da Luz, Pensamento e Vida, tem muita coisa de ciência ali, e que ainda precisa ser explorada. Eu trouxe aqui o exemplo de Dias da Cruz também, né? Dias da Cruz aparece em instruções psicofônicas e é um espírito que tem me ajudado bastante nos meus estudos e nas pesquisas, principalmente desse último livro que eu lancei, da Alma ao Corpo Físico. Ele ajudou bastante e de uma maneira espontânea, né? Ele, através do Andrei, ele me mandou psicografias, trazendo algumas orientações, abriu as portas para eu fazer perguntas e esclarecer algumas dúvidas, e ele tem sido extremamente importante. E a gente não pode deixar de falar uma coisa, a gente sabe, o próprio Chico disse, que nenhum médium consegue trazer uma comunicação mediúnica sem ao menos uns 20% de animismo. E eu fico imaginando que o Chico, né, o Chico Xavier, o espírito, se ele tinha já com ele 20% de todo esse conteúdo da obra que ele psicografou, ele é uma enorme potência intelectual e cultural. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. O médium não teria como trazer um conteúdo de tal profundidade e complexidade científica se ele mesmo não tivesse esse conteúdo. Ou, no mínimo, não tivesse a base, né, empírica, a base de conhecimento suficiente para poder transmitir esse conteúdo de uma maneira tão fidedigna. Porque, às vezes, o espírito comunica adequadamente, mas a incapacidade do médium de entender aquela mensagem acaba fazendo com que ele altere, né, a mensagem, e o conteúdo fica adulterado ou fica errado. E isso não aconteceu na obra do Chico, e, na minha opinião, a única explicação que a gente tem para isso é que, justamente, ele tinha conteúdo científico sobrando, né? É um espírito que se apresenta humilde, porque ele é grande, mas, na verdade, ele é um espírito de grande potencialidade e com muito conteúdo científico também, né? Bom, vamos voltar para o André, que vai ser o foco, né, principal, que eu acho que é mais fácil. Uma obra que eu tenho estudado com mais detalhes, com mais profundidade, né? E ele começou em 1943, são 28 obras, uma grande contribuição à biologia, à medicina, também à física, né? Confirmação e complementação de conceitos científicos da época. Ele utilizou muitos conceitos de cientistas que já tinham publicado, faziam parte já do cabedal científico da humanidade, e antecipou muita coisa também. Como eu já disse, em mais de meio século, são 70 anos, né? E aí a gente vai chamar a atenção de alguns dos aspectos abordados na obra e que trazem esse conteúdo científico, né? Bom, a gente vai começar pela essa questão da visão integral do ser, o poder do espírito sobre o corpo,
né, que é fundamental. A gente tem hoje aí a questão dos estudos voltados ao efeito placebo e ao efeito nocebo, que nada mais são do que a comprovação de que a mente determina o comportamento biológico, o comportamento fisiológico e anatômico até, a questão da reencarnação, explicando os aspectos da evolução das espécies. Então, o próprio Darwin, ele na sua obra, né, quando ele fala sobre evolução, ele chama a atenção que existem alguns aspectos que não puderam ser explicados pela teoria dele. Lamarck trouxe vários aspectos interessantes, Alô, pronto. Então, tem trazido também contribuição importante para o entendimento da evolução das espécies, mas só com a reencarnação é que a gente vai conseguir realmente explicar todos os aspectos e os detalhes da evolução das espécies. Ali embaixo eu coloquei a sigla, né, dos livros do André Luiz que abordam esses assuntos, né? Com relação ao pensamento, a constatação de que matéria é energia, e isso é uma coisa que, quando foi colocado na época, ainda era um pouco nebuloso, hoje é muito claro isso, né? Desde Einstein, que a gente sabe que matéria é energia e energia é matéria, né? Por causa da própria fórmula da relatividade de Einstein, que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Então, ele está colocando de um lado do sinal de igual matéria e do outro lado energia, e isso também já tem sido bastante estudado e comprovado pelos físicos do nosso tempo, e que o pensamento seria composto por ondas de velocidades supraluminais. Considerar a existência de ondas supraluminais ainda há uma resistência bastante grande dentro da ciência, principalmente os físicos. O próprio Einstein acreditava que seria impossível acelerar uma partícula além da velocidade da luz, mas já existem alguns estudos, eu não sou da área, né, mas eu procuro acompanhar, como leigo interessado, a questão da ciência e da física, e já existem alguns trabalhos que trazem uma sugestão bastante consistente de que é, sim, possível acelerar uma partícula além da velocidade da luz, e que, quando isso acontece, ela mudaria de dimensão, né? Ela iria para uma outra dimensão. E essa teoria, ela explica muitos dos aspectos que nós, espíritas, consideramos a respeito do nosso corpo espiritual, duplo etérico, perispírito e assim por diante, né? Que o pensamento tem forma e natureza, então, como uma onda eletromagnética que tem a sua frequência e é capaz de conduzir conteúdo, informação, o pensamento funciona da mesma maneira, né? Ele vai ter uma frequência específica, dependendo do conteúdo que ele carrega. Então, pode ser ondas lentas, né? Podem ser ondas rápidas ou ultra rápidas. O André Luiz também traz isso, explica isso de uma maneira bastante detalhada. E são coisas também que nós estamos começando a vislumbrar na ciência. E que o pensamento sombrio adoece o corpo físico, né? Na Nature, em 2016, saiu um artigo já colocando isso de uma maneira clara, objetiva, né? Como eu disse para vocês, não é novidade, né? Não é uma coisa que a gente aprendeu em 2016. Tanto o placebo quanto o nocebo, eles já são conhecidos pela medicina desde o início, né? São tão antigos quanto a medicina. Então, o placebo todo mundo sabe, né? Eu dou uma pílula de farinha ou de açúcar e digo que é um remédio, o paciente melhora. E o nocebo é o contrário. O nocebo é quando o paciente gera a doença, o desequilíbrio. Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Eu dou a pílula de farinha para ele, digo que é veneno, e ele passa mal, né? Ele começa a sofrer até morrer, né?
Então, o voodoo, né, que é uma religião que é muito difundida no Haiti, eles têm os maiores exemplos de nocebo vêm de lá, né, das questões das mortes que ocorrem por os pacientes que são enfeitiçados, né, na verdade, a explicação científica para aquilo é o efeito nocebo. De qualquer maneira, é importante a gente ressaltar que a mente, o pensamento, que a mente gera o pensamento, e o pensamento impacta na matéria e no nosso corpo, né? Então, o que eu sinto gera o que eu penso pode harmonizar ou desarmonizar o meu corpo, gerando ou não saúde. O conceito de saúde é uma coisa bem complexa, né? Eu não vou parar para discutir isso agora, senão a gente não sai daqui hoje, mas saúde é perfeita harmonia da alma, segundo Emmanuel, e esse, na minha opinião, é o melhor conceito de saúde disponível. O conceito da OMS é interessante, porque ele fala que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o perfeito equilíbrio biopsicossocial. Ele não considera o ecológico nem o espiritual, mas o conceito exarado por Emmanuel, através do Chico, sendo saúde e perfeita harmonia da alma, ele cobre todos os aspectos e ele traz uma definição suficiente e ampla sobre o que é saúde. E aí a gente começa a perceber que mesmo o corpo adoecendo, a alma pode ser saudável. E que muitas vezes a doença do corpo trabalha pelo equilíbrio da alma. Portanto, o adoecimento físico, ele trabalha pela saúde da nossa essência, que é a alma. E é o objetivo, né? O corpo, ele é temporário, a alma não. E nós que estamos encarnados, muitas vezes nos esquecemos disso. A gente dá mais atenção para o corpo do que para a alma, né? Porque a gente está arraigado na matéria, a gente acha que isso daqui é a realidade e nós acabamos errando o alvo, acabamos errando o direcionamento das nossas energias, das nossas forças, que é o que realmente interessa. Então, a psiconeuroendócrino-imunologia, esse palavrão enorme aí, né, que é uma área da ciência que foi inaugurada por um psicólogo, o Robert Adler, e um imunologista, o Nicholas Cohen, mais ou menos na década de 70, e que em última análise, a psicossomática, né? Como o nosso psiquismo, ele altera e influencia o funcionamento do nosso sistema nervoso, endocrinológico e imunitário. A gente tem uma pesquisadora, que é a doutora Candace Pert, que ela também fala sobre esse assunto, e ela fala que essa é uma rede bidirecional, ou seja, o psíquico influencia o físico e o físico influencia o psíquico, que é alguma coisa que nós também temos muito forte, né, no nosso entendimento sobre a doutrina espírita e toda a revelação de informações que o Allan Kardec trouxe para nós através da decodificação da doutrina. Aí a questão do efeito placebo-nocebo, que eu já falei, né? E a doutora Candace Pert. Então, ela escreveu um livro extremamente interessante chamado Moléculas da Emoção, em que ela fala dos neuropeptídeos, que são neurotransmissores, além de outros hormônios, que fazem a bioquímica das emoções. Então, é interessante que a doutora Candace Pert, uma pesquisadora e uma cientista muito importante, né, ela estabeleceu o funcionamento dos neuropeptídeos e os receptores celulares para os neuropeptídeos. Ela contribuiu muito com a endocrinologia, com a neuroendocrinologia, e ela teve essa clareza de perceber que os hormônios, os neurônios, os neuropeptídeos não eram causa, né, das emoções, eles eram consequência, eles eram a maneira como a nossa mente se comunicava com as células, para transmitir para as células, impactar nas células aquilo que ia na nossa alma. E ela tem um mérito enorme por esse trabalho que ela fez, né? Já está na pátria espiritual. E outros autores que também trabalharam esse tema de uma maneira bastante profunda, o Dr. Kazuo Murakami, que é um japonês da Universidade de Tsukubo,
Ele escreveu um livro que tem traduzido para o português, e é um livro pequeno, extremamente interessante, O Código Divino da Vida, onde ele fala como a nossa mente pode modificar os nossos genes. Então, os nossos genes, que antigamente a gente achava que determinavam quem nós éramos, hoje a gente tem uma visão muito mais real e muito mais completa da função dos genes. Os genes, eles são como se fossem softwares, programas de computador, os apps do seu celular, que ficam dentro do núcleo. Então, aquele programa, ele precisa ser ativado para que ele se manifeste. E quando nós nascemos com os nossos genes, além de nós modificarmos os genes durante a fase embriológica, esses genes que estão dentro do nosso núcleo, eles podem ou não ser ativados. E o Dr. Kazuo Murakami fala sobre isso, né? A ativação gênica, a expressão gênica, que são os genes que estão atuando, como se fossem os apps do seu celular que estão funcionando nesse momento, eles podem ser ligados ou desligados pela mente que age sobre eles. Então, vejam só, né? Um médico, um pesquisador que foi cogitado para o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele identificou os genes que produziam a renina, que é um hormônio produzido pelo rim e que controla a pressão arterial, falando como a nossa mente é capaz de controlar os genes. Num mundo em que o paradigma materialista diz que os genes somos nós, né? Tudo que nós somos é determinado pelos genes. Isso é uma linha de pensamento chamada determinismo genético e que foi extinguida com o final do Projeto Genoma, né? Quando nós descobrimos que tínhamos redes 24 mil genes, menos genes do que alguns vegetais, a gente não conseguiu mais explicar a vida pelo número de genes. A complexidade do ser humano, ela não precisa ser provada, ela precisa ser explicada. É óbvio que nós somos mais complexos que um vegetal. Mas por quê? Né? E os biólogos apostavam as suas fichas nos genes e perderam, né? Porque o que importa, a nossa complexidade não está exclusivamente no nosso corpo biológico, está também, né? Mas não exclusivamente. Outro autor que eu gosto de citar, o Dr. Kevin Egan, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que publicou na Science em 2001 um trabalho sobre reprogramação epigenética. E ele fala alguma coisa que o Dr. Kazuo Murakami também cita na sua obra, que são os genes que estão expressos e os que não estão expressos. Esses imprinted, que é uma etiqueta gênica, ela pode ser vista através do estudo histológico das células de uma pessoa ou de um animal, e nesse conjunto de genes você consegue identificar quais estão bloqueados e quais estão liberados. E o que o Dr. Kazuo Murakami fala é que você é capaz de ligar ou desligar, mudar esses imprinted. E aí você teria o controle sobre o seu corpo, né? E o Dr. Bruce Lipton, com um livro que quem não leu ainda eu recomendo, A Biologia da Crença, um livro fantástico. Ele passa por uma experiência pessoal muito importante. Ele era um pesquisador trabalhando a clonagem de células e que no final ele é obrigado, ele sai do trabalho dele e fica um tempo fora do trabalho com a genética e depois ele volta para dar aula de biologia no curso de medicina e ele consegue ver que a biologia mudou muito durante o período de tempo em que ele estava no laboratório pesquisando apenas uma coisa. E aí ele escreve esse livro, A Biologia da Crença, que é fantástico, né? E ele afirma no livro que não são os hormônios e neurotransmissores que dirigem nosso corpo, mas as nossas crenças, né? Obviamente ele está falando do nosso espírito, né? O Dr. Harold Kenning, que já esteve aqui no Brasil, a convite da Associação Médico Espírita do Brasil, ele é um dos principais pesquisadores que colocaram para a medicina como a espiritualidade atua na saúde, né? Fazendo a diferença entre espiritualidade e religião. No início do trabalho dele, ele não via essa diferença. Hoje, a gente já percebe que ele consegue discernir uma coisa da outra, né?
lembrando que religião tem a ver com a sociedade, com grupos, né? Somos nós com os outros. A fé é a nossa convicção íntima, somos nós com nós mesmos. E a espiritualidade, sim, é a nossa conexão com o sagrado, com o transcendente, somos nós com Deus. Então, é diferente, religião, fé e espiritualidade. E o que gera saúde? A espiritualidade. A religião pode gerar saúde ou não. Os dogmas podem gerar doença ou impedir tratamento. A gente sabe de várias religiões que têm esse aspecto. A fé é uma coisa que é nossa, é própria, mas muitas vezes influenciada por outros, e aqueles que não se preocupam tanto com a reflexão podem ser levados, né, por uma falsa fé. Isso é a importância da fé raciocinada, que foi tão destacada por Allan Kardec. Mas o Kennan, através dos seus estudos, ele mostrou que quem é mais espiritualizado tem menos depressão, menos suicídio, menos abuso de álcool e drogas, melhora a sua imunidade, é mais resistente às infecções e diminui a incidência de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Isso tudo, esses itens todos já estão comprovados cientificamente através de vários artigos científicos, não só do Dr. Kennan, mas de vários outros autores. Outro aspecto que foi trazido pela obra do André Luiz é a constituição do ser humano, né? A percepção de que nós não somos apenas o corpo físico, e o paradigma materialista, ele não prega que nós somos apenas o corpo físico, mas ele prega o estudo desta parte física. São os cientistas materialistas que negam a alma, não o paradigma, né? E agora, nós estamos numa transição de paradigma. A ciência está saindo do paradigma materialista porque ele está se esgotando, ou seja, ele não é mais uma linha de possibilidades, de estratégias que pode responder algumas das nossas perguntas mais importantes, como o que é vida, né? O que é mente, o que é consciência. Todas essas perguntas não são respondidas pelo paradigma materialista porque são coisas que não são materiais, né? E o paradigma materialista, o foco é exclusivamente a matéria. Mas o novo paradigma, que tem sido chamado na ciência por paradigma pós-materialista, é o paradigma espiritualista, e que considera, não ignora a matéria, obviamente, nem os seus aspectos, mas já considera a existência de algo não material e que interfere sobre a matéria. E aí a gente já começa a desenvolver alguns dos aspectos do que eu tenho chamado de anatomia transdimensional e fisiologia transdimensional. Quais são as estruturas que conectam o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual e a nossa alma, o nosso princípio inteligente, e quais são os mecanismos que regem a relação dessas estruturas, que seria a fisiologia transdimensional. É óbvio que a gente tem muito poucos recursos para estudar objetivamente esses aspectos, mas é surpreendente a quantidade de informações e de artigos científicos que podem nos ajudar a esclarecer. Se nós estivermos interessados, debruçados sobre o assunto, nós vamos encontrar muita coisa interessante e importante e vamos abrir espaço para novas pesquisas que vão nos esclarecer sobre essa nova dimensão que está sendo explorada agora, né? O corpo espiritual ou perispírito. Então, muitos autores falam, né, que o grande foco da medicina nesse milênio é o estudo do corpo espiritual ou perispírito. E muita coisa já tem sido esclarecida a esse respeito, né? A primeira grande fronteira é o corpo causal e o corpo vital. Vão formar lá o duplo etérico. Essas são estruturas que são constituídas por matéria de transição, que é o ectoplasma. É uma matéria quintessenciada, mas ela é produzida pelas células encarnadas, né, na respiração celular, pelas mitocôndrias, e tudo isso que eu estou falando para você está na obra do André, né? Muitas vezes a gente precisa parar para ler com algum cuidado, porque é muita informação condensada num texto, e a gente tem a impressão que a gente está vendo miragens, mas se você lê o texto com calma, você vai achar essas informações lá. Às vezes de uma maneira bem objetiva, e às vezes
nas entrelinhas, né? E a existência dos 7 centros vitais, que coincide com os chakras, que durante muito tempo eu acreditei que eram sinônimos, e hoje eu penso que não são sinônimos. Chakras e centros vitais são 2 partes de uma mesma estrutura. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu não tenho como dizer que isso é verdade. No meu livro Da Alma ao Corpo Físico, eu escrevo sobre esse assunto, tem um capítulo sobre esse assunto, e um anexo no final do livro de um físico, né, o Sérgio Plascencia, que é professor da Universidade Federal, mestre em física aqui do Mato Grosso do Sul, e que ele fez um estudo sobre as possibilidades matemáticas e físicas dessa hipótese de que os centros vitais e os chakras seriam portais ou transformadores de energia que levam informação do corpo para o perispírito e do perispírito para o corpo, né? E, obviamente, no perispírito, contato com o princípio inteligente, a alma ou espírito, seja lá como você quiser chamar, tá? Então, a constituição do ser humano com esse metassistema. Metassistema é um nome bonitinho para a alma, né? Porque a alma é uma palavra que é contaminada pela religião. A religião já combateu a ciência e religião têm problemas de relacionamento, né? Eles não se gostam muito. Então, muitas vezes, a gente acaba usando essas palavras quando a gente vai se referir a esses assuntos na academia para evitar o que eu chamo de anticorpos, né? As pessoas já têm ali uma prevenção com aquele assunto, você usa a mesma palavra, elas param de ouvir o que você está dizendo, né? Elas param de se preocupar com o conteúdo, porque elas se incomodam com a forma. Mas eu posso afirmar para vocês que nessa listinha aqui, que são os autores que eu mais gosto e que estão considerando, sim, a existência desse metassistema da alma. Dr. Michael Behe, que escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin, Dr. Ian Stevenson, que estudou reencarnação, o Bruce Lipton, que está falando de epigenética, que está falando da conexão mente-corpo, o Kazuo Murakami, que é um geneticista e que também fala sobre os nossos estados mentais e a nossa biologia, especificamente a nossa genética, o Dr. Rupert Sheldrake, que deve estar conosco no primeiro congresso virtual da Associação Médico Espírita Internacional, lá para esse ano ainda, em outubro. Então, eu até aproveito para convidá-los a entrar no site da Associação Médico Espírita Internacional. Vai ser gratuito e vai ser uma grande festa. As palestras vão ser legendadas e depois a gente vai ter o autor da palestra ao vivo para tirar perguntas, né, para fazer perguntas e respostas. O Dr. Amit Goswami, que é da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e que escreveu vários livros de física quântica, fazendo a conexão da quântica, dos preceitos e dos princípios da quântica com a mente e o corpo. Todos os pesquisadores de experiência de quase morte, eu destaco aqui o Dr. Pim van Lommel, holandês, que tem um trabalho fantástico, e os pesquisadores de terapias de vida passada, principalmente que estão estudando as questões neurofisiológicas da terapia. E aí eu destaco o Júlio Prieto Pérez, que é psicólogo brasileiro, faz parte da Associação Médico Espírita de São Paulo, e que é um grande pesquisador na área. Aí, do lado, alguns dos livros em que a gente encontra essas informações, e outros tantos pesquisadores que têm surgido, né? Eu gostaria de falar aqui do Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior, que é também daqui de Campo Grande, é um endocrinologista, e ele já fez o mestrado e terminou agora o doutorado, estudando a neurofisiologia da mediunidade, estudando melatonina, eletroencefalograma, ressonância nuclear magnética, e uma série de aspectos dos médiums psicofônicos, né? E outros tantos pesquisadores que vão trazer luz, cada vez mais luz, para a gente entender essa constituição do ser humano, essa anatomia e essa fisiologia transdimensionais, né? Na área da física, alguns aspectos interessantes, né? A matéria densa é energia radiante condensada. No livro
Agora esqueci essa sigla, Evolução em Dois Mundos, não é? Eu já lembro já. O André Luiz afirma que, em última análise, chegaremos a saber que matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Que a matéria é luz coagulada e afirma também que o elétron é dissociável. Isso ele falou em 1958. Esse é um exemplo de uma informação que ainda não foi confirmada. Mas depois de tudo que o André falou, que nós duvidamos tanto, que descobrimos que ele estava certo, se eu tiver que apostar as minhas fichas, eu aposto que o elétron é dissociável. E aposto com tranquilidade, né? Não tenho medo de estar errado, porque toda a coerência e o pioneirismo dessas informações me deixam tranquilo de que a informação é essa, né? Com relação à biologia celular e molecular, a questão da estrutura mental das células, que é um assunto que eu tinha lido tantas vezes Evolução em Dois Mundos e não tinha me dado conta de que se falava lá, o André Luiz falava lá sobre a estrutura mental das células, né? A gente fez um estudo que acabou publicando num capítulo do livro Saúde e Espiritismo, né? Que foi publicado pela editora AME Brasil. E eu tive a oportunidade de trocar algumas informações através da mediunidade do Andrei com o Dr. Dias da Cruz. Ele me trouxe vários esclarecimentos sobre essa relação da estrutura mental das células, né? A própria definição de mente, o primitivismo dessas estruturas, a relação desse princípio inteligente rudimentar que forma as nossas células com o nosso espírito, que já somos espíritos hominais, já numa escala evolutiva bem maior, como isso se relaciona, são tantos assuntos, tantas possibilidades, né, que eu procurei abordar no Da Alma ao Corpo Físico, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que muita coisa do que eu coloco ali pode estar equivocada, muita coisa insuspeita ainda, mas pelo menos a gente está falando do assunto, está provocando o assunto, né? E com o tempo, os cientistas vão trazer as respostas e vão revelar as verdades, né? Então, como o Dr. Kazuo Murakami já falou, né, os estados mentais influenciando os genes, essa questão dos bióforos, né, foi uma odisseia atrás disso, né? Desde o início, eu queria saber o que eram bióforos, e as definições não me satisfaziam, até que eu consegui, através da obra do Augusto Weismann, uma bióloga de Alagoas me ajudou, encontrou esse conteúdo, me mandou, e eu consegui finalmente entender o que são os bióforos, né? E o André Luiz fala que são as unidades de força psicossomática, e é bem isso mesmo, né? O Weismann, ele foi um visionário, ele conseguiu ver, mesmo sem conhecer genes ou cromossomos, ele conseguiu ver que existia um conteúdo biológico e molecular que transmitia caracteres de uma geração para outra, e ele usou a palavra bióforo para definir moléculas de carbono que seriam alguns tipos, não uma, ou vários tipos de moléculas de carbono que seriam capazes de reter vitalidade. E hoje a gente fala disso como os bióforos, como as moléculas capazes de se ancorar no fluido vital para fazer a conexão da matéria com o perispírito através do duplo etéreo. Então, foi muito revelador para mim quando eu li a obra do August Weismann, que veio antes do André Luiz, mas que ficou muito claro para mim que o André Luiz usou a palavra bióforo se remetendo ao August Weismann, que era para nós podermos entender exatamente o que ele estava dizendo. Ele usou uma palavra que já tinha sido cunhada para definir alguma coisa que ele estava se referindo naquele momento. Então, a obra do André está cheia, está repleta dessas referências, né, que são muito seguras a respeito da ciência. Os aspectos ligados à mitocôndria que estão em pleno desabrochar na ciência, né, o estudo da cadeia respiratória dentro da mitocôndria,
a oxidação da glicose, a liberação de energia que vai formar as moléculas químicas que vão reter energia dentro da célula, que é o ATP, o trifosfato de adenosina, a liberação de calor e de biofótons, né? Então, essa é uma área da ciência que está em desenvolvimento. Um pesquisador alemão chamado Dr. Popp já falou sobre esse assunto, e alguns poucos pesquisadores estão começando a se debruçar sobre isso, muitos ligados à física e não à biologia, mas a gente tem a ideia de que é justamente nessa respiração celular, e a nossa ideia, ela vem da obra do André Luiz, ele chama uma atenção bem grande sobre as mitocôndrias. Então, essa respiração celular emitiria esses biofótons que seriam os pacotinhos de energia que vão sintetizar o ectoplasma, que faz a conexão entre o perispírito e o corpo biológico, né? Então, o espírito influencia o citoplasma, é no citoplasma que está o controle da célula. Essa foi uma das coisas que aquele grupo de médicos de São Paulo foi lá para Uberaba falar para o André Luiz que ele tinha que mudar, e hoje a gente já sabe com toda certeza de que o espírito influencia o citoplasma. É no citoplasma que são tomadas as decisões da célula, e não no núcleo. O núcleo tem os apps lá, tem os programinhas de computador, mas quem aperta o botão não está no núcleo, né? Aliás, nem no citoplasma, mas é através do citoplasma é que as coisas vão acontecer. E o André Luiz já falou isso em 1958, e hoje, através da percepção que os microtúbulos são amplificadores de sinal quântico e que o metasistema, que é a alma, vai influenciar a célula através desses microtúbulos, que é alguma coisa que o André Luiz já falou em 58, hoje, Dr. Jeffrey Satinover fala no seu livro O Cérebro Quântico, o Dr. Bruce Lipton fala no seu livro A Biologia da Crença, e outros tantos, né, pesquisadores que têm falado sobre esse assunto, Penfield, Hameroff, e tantos outros pesquisadores que têm publicado nessa linha. E a gente olha com muita satisfação, né, de saber que o Chico já psicografou isso em 58, e agora, né, no terceiro milênio, isso está sendo comprovado pela ciência. Então, a descoberta foi tão clara, né, o Dr. Bruce Lipton falou sobre isso no livro dele, ele enucleava as células para fazer o transplante, né, do núcleo, para fazer a clonagem, e as células continuavam vivas por meses. Quer dizer, se estava ali o controle da célula, por que ela não morreu depois que você tirou o núcleo? Porque não estava lá. Ela ia acabar morrendo quando precisava ativar algum app lá no núcleo, quando ela estava precisando produzir proteína. E aí as receitas das proteínas estavam todas no núcleo. Ele tirou o núcleo, a célula não ia ter a receita para produzir a proteína, mas quem produz a proteína é o citoplasma. Ele só precisava da programação, né? Então, isso deixou muito claro para os cientistas que não é o núcleo da célula que controla a célula, né? As questões da doença, né, e dos corpos sutis, etiopatogenia é uma palavra que quer dizer causa das doenças, né? Quais são as causas das doenças? Então, a enfermidade é uma desarmonia espiritual, isso fica cada vez mais claro para a ciência. As causas profundas das doenças, elas estão no corpo espiritual. Os vícios da mente acabam desarmonizando toda essa estrutura transdimensional, tanto a sua anatomia quanto a sua fisiologia, que a sugestão mental pode incubar bactérias, as larvas mentais, que o André Luiz cita, e que são tão importantes nas nossas vidas, e que são sintetizadas por nós mesmos, ficam na nossa psicosfera, nos assombrando, reverberando sinais, que podem ser positivos ou negativos, mas o nosso ponto de evolução, dentro do nosso ponto de evolução, a gente ainda mantém mais as questões desarmonizantes do que harmonizantes, nós estamos em aprendizado, né? As circunstâncias reflexas, que é muito interessante, ainda mais hoje que a gente está vivenciando uma pandemia de suicídio nesse planeta, né? E o André Luiz vem ensinar a gente sobre as circunstâncias reflexas, as imagens destrutivas que recorrem
nessa encarnação, na mesma época em que aconteceram em outras encarnações, como se fosse um reflexo condicionado, né? E faz com que as pessoas se suicidem repetidamente. Então, a gente tem que estar atento para isso, para dar assistência a essas pessoas. O corpo como vaso divino, né? Um carvão milagroso, aqui uma referência ao carvão ativado, né? Que filtra as toxinas. Então, o André fala sobre isso várias vezes. O nosso corpo biológico, físico, é como se fosse um mata-borrão para tirar a tinta, né? As toxinas que nós geramos através dos nossos descontroles emocionais. Então, eles são necessários. E isso ocorre através da doença. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, perceber que doença não é castigo, que Deus não castiga, que Deus é infinitamente bom e justo, né? Ele não castiga, ele oportuniza, ele viabiliza o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Né? A nossa verdadeira existência não é como seres encarnados, é como desencarnados. Os nossos ciclos de períodos de tempo em que nós estamos encarnados, eles vão diminuindo até que não seja mais necessário estar encarnado, porque não é da nossa natureza estar ligado à matéria densa, ao contrário, é da nossa natureza não estar aqui. E quando estamos ancorados aqui, nós temos tanta dificuldade de entender isso, né? Nós trocamos a realidade espiritual, que é a realidade per se, por uma realidade construída por nós, uma realidade fictícia, né, virtual, e que nós passamos a chamar de realidade, que é da matéria física. Né? Jesus falava, meu reino não é deste mundo, e se ele é nosso irmão e o reino dele não é deste mundo, nem o nosso é. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas, né? A questão do câncer também, como uma desarmonia das células provocada por rupturas no perispírito. E aí, Dias da Cruz fala sobre isso, o próprio André Luiz fala sobre isso, as violências que cometemos contra nós mesmos, através das nossas atitudes e pensamentos, em desarmonia com a lei do amor, que é a lei, é a síntese divina de tudo que existe, a força criadora de Deus é o amor, né? O amor incondicional. Esse amor que nós estamos tentando aprender há mais de 2000 anos e ainda falta muito para a gente conseguir aprender. Então, todas as vezes que a gente sai fora desse caminho, a gente produz esses garçamentos, a ruptura do nosso tecido fisiopsicossomático, como diz o André Luiz, que nada mais é, na minha opinião, do que o nosso duplo etérico, né, que é formado a partir do nosso espírito, nosso perispírito, e que vai gerar a desorientação das células, produzindo o câncer, né, as células vão perder sua orientação. Alguns dados que já são bem conhecidos, a depressão diminuindo a imunidade, e a imunidade como fator protetor da formação de tumores malignos, de câncer, né? Então, a minha mente produz a ruptura que vai gerar desarmonia celular. E a depressão é um dos fatores que podem produzir esse tipo de ruptura. Desarticula o sinergismo entre as células, promove o surgimento de tumores e metástases, e gerando essa enfermidade, né, e outras tantas, por desarmonia espiritual, né. Os vícios da mente alteram os campos de força. Os campos informacionais que vão organizar a matéria que está ao redor da nossa alma, eles são produzidos a partir da alma, a partir das nossas convicções, a partir dos nossos sentimentos, a partir de tudo aquilo que a gente percebe do mundo, da realidade, né, que foi gerada, criada por Deus, que é a causa primária e a origem de todas as coisas. A gente vai encontrar referências sobre esse assunto nesses livros, né, Mundo Maior, Ação e Reação, e assim por diante. Então, esse esgarçamento do perispírito é provocado pelo trauma causado pela violência da alma, né? A glândula pineal, que governa o mundo das emoções, controla o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre os órgãos de energias psíquicas, é fonte de criação,
e a glândula da vida mental. Isso tudo foi escrito no livro Missionários da Luz, em 1945, e só em 48 que Lerner, na Universidade de Yale, isola a melatonina. Muito depois, né, do André Luiz ter escrito isso através do Chico, é que a ciência começou a prestar atenção na pineal. Até Lerner, todo mundo achava que ela não servia para nada, que era um resquício filogenético, igual a unha do dedinho do pé, né? Não serve para nada, vai desaparecer. E agora, em 58, Lerner descobre a melatonina, a gente percebe que aquela estrutura minúscula, né, tamanho de um grão de arroz, no meio da nossa cabeça, ela sintetiza hormônio, né? Antes era só melatonina, hoje já tem pelo menos mais 2 substâncias que foram isoladas e que são sintetizadas pela pineal, e dizendo para a gente que aquela estrutura não era uma estrutura que estava desaparecendo, não, né? E aí a gente conecta, né, e o André conecta essa estrutura com a mediunidade, e a gente percebe que já existem alguns trabalhos, né, que começam a fazer essa conexão com a mediunidade. Esse trabalho do Persinger é um exemplo, né, porque ele, na verdade, é materialista. Ele submete a pineal a um campo eletromagnético complexo, né, e aí o indivíduo começa a ter visões, propriocepções. Muita gente chamou isso de capacete de Deus, né? A interpretação que ele fez é que todas as vezes que a gente tem visão, propriocepção, são estímulos anômalos da glândula pineal. Mas, na verdade, o que ele provou aqui é que a pineal é o instrumento de manifestação dessas percepções, né? E que, através dos campos eletromagnéticos, que ocorre o estímulo dessa estrutura. Então, além da pineal ser uma glândula, ela é também um receptor, uma estrutura de percepção. E o trabalho do Marco Aurélio está indo muito forte nessa direção aí, né? Estudando melatonina, estudando o volume das estruturas cerebrais, para que a gente, aos poucos, vá desvendando esse quebra-cabeças e entendendo a questão da pineal, né? A percepção de campos eletromagnéticos pela pineal já foi desde 1980, 78, 84, são alguns dos artigos que falam sobre esse assunto, todos muito depois do André Luiz, né? A percepção de ondas de rádio, que também foi estudado por esses atores, 2007. Aliás, esse artigo é muito interessante, porque ele fez um estudo colocando um telefone celular no ouvido de um cadáver e um termômetro na pineal desse cadáver. E depois de 1 minuto, o celular ligado, a glândula pineal estava aquecida, porque o campo eletromagnético gerado pelo funcionamento do celular influencia, né, na glândula pineal. Então, pessoal, usar celular esquenta a cabeça, né? E sabe lá Deus quantas mais coisas pode provocar, quantas mais interferências pode provocar. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Você vê como é interessante isso. Era muito raro hérnia de disco na coluna cervical. As hérnias de disco eram todas na lombar. Agora, elas já ultrapassaram, as cervicais ultrapassaram a lombar, porque a gente fica com a cabeça abaixada olhando para o celular. Então, a gente precisa saber usar as possibilidades que a providência divina nos oferece, né? E a tecnologia vai nessa linha aí. Então, basicamente, tem muito mais coisa, né, pessoal? Mas eu queria só, para encerrar, eu queria trazer algumas das coisas que nós temos feito, porque a base na qual nós, médicos espíritas, nos apoiamos é a base da obra Chico Xavier, André Luiz. A partir dessa obra é que nós produzimos os nossos conteúdos científicos, é a partir dessa base que nós estabelecemos os trabalhos científicos, as metodologias que estão fazendo com que o Alexander Moreira Almeida, psiquiatra, o Giancarlo Lucchetti,
o Júlio Prieto Pérez, o Marco Aurélio Vinhosa e o Rodolfo, e tantos outros pesquisadores têm feito estudos sérios, bem conduzidos, e publicado em revistas de nome, de grande impacto internacional. E nós temos também escrito, né, essas teorias, essas hipóteses. A gente tem trazido isso em livros, né? E a nossa ideia é tentar ampliar e desdobrar o conhecimento que o André Luiz trouxe, democratizando isso, né? Não só os espíritas, mas todas as pessoas que tenham vontade de entender esses mecanismos. Então, eu trouxe algumas das coisas que a gente tem feito, né? Sobre a glândula pineal e a mediunidade. A gente fez um trabalho levantando não só o capítulo 2 do Missionários da Luz, que se chama Epífise, onde estão a maior parte das informações sobre glândula pineal, mas também das outras obras. A gente juntou tudo e publicou num artigo na Neuroendocrinology, falando sobre exatamente sobre esses aspectos. É impressionante porque 95% das informações que ele trouxe lá na década de 40 já foram comprovadas. O pouquinho que ainda precisa ser comprovado é relacionado à mediunidade e já está em curso. Então, eu fiquei muito feliz de participar desse artigo. Já era um capítulo de livro, do meu livro Fisiologia Transdimensional, e depois eu ampliei bastante no livro da Alma ao Corpo Físico, mas eu fiquei muito contente de colocar na academia o nome do André Luiz e do Chico Xavier, né, com a ajuda do Giancarlo, o Jorge, a Juliane, a Alessandra. A gente fez um trabalho que eu acho que acabou virando uma referência para nós espíritas e tem sido muito citado em vários artigos ligados à neuroendocrinologia. Então, ali a gente está mostrando por A mais B, só em um dos temas, que é glândula pineal, como essa obra profética do Chico e do André Luiz tem valor, né? Um valor inestimável. No livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai falar sobre a questão da evolução das inteligências no planeta. Isso ainda é um universo inexplorado para a ciência. Nós temos feito algumas referências a isso, e esse livro que nós publicamos recentemente, a doutora Irvênia, eu e o Sérgio Lopes, Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, a gente está falando sobre esse assunto, né? Tem muita coisa de evolução. A doutora Irvênia, ela é um poço de informações a esse respeito, ela faz muita pesquisa. A gente está até cogitando um livro só sobre essa questão da evolução, e traz informações extremamente importantes que vão fechando dúvidas que a biologia e a antropologia trazem, né, hoje em dia. Então, a gente também não tem nenhuma dúvida de que esse trabalho está em curso ainda e a gente tem alguma coisa para contribuir. Esse livro, Saúde e Espiritismo, é o que eu citei lá atrás para vocês. Um parágrafo do livro Evolução em Dois Mundos fez com que eu pudesse escrever um capítulo de 13 páginas sobre a estrutura mental das células, né? Um parágrafo. 2 capítulos do No Mundo Maior, a gente escreveu 600 páginas do Cérebro Triuno. Então, quando alguém fala assim, por que vocês não escrevem um livro sobre tudo que o André Luiz falou sobre medicina? Não dá para escrever um livro, dá uma enciclopédia, né? E não é trabalho para uma pessoa, é para um grupo. Então, a doutora Marlene percebeu isso cedo e colocou a gente para trabalhar. Ela fez muitas coisas a respeito disso, e eu acho que as AMEs todas, e usando como exemplo máximo a AME Brasil, ainda vai produzir muito livro, muito conteúdo, muito trabalho científico, fazendo com que essa transição de paradigma dentro da ciência ocorra, né, turbinando, né, catalisando essa transição, que eu acho muito importante, né. A evolução do cérebro em paralelo à do espírito, né, a explicação de Calderaro no Mundo Maior, que eu já falei para vocês.
Isso foi em 1947, os capítulos 3, 4 e 5, fala sobre os 3 andares da casa mental, e depois do André Luiz, veio o Wilder Penfield, veio o Paul MacLean, trazendo informações semelhantes, às vezes idênticas mesmo, às informações do André Luiz. Então, para a gente ter uma ideia, o Wilder Penfield é a base sólida da neurofisiologia. Ele que, todo mundo que estudou alguma coisa de neurofisiologia, ouviu falar dos homúnculos de Penfield, né? Tanto no sensorial quanto no motor. Ele é uma referência muito sólida. E o Paul MacLean, que escreveu o Cérebro Trino, do qual ele reproduz, sem saber, obviamente, a teoria de Calderaro, né? A explicação de Calderaro, que está lá no Mundo Maior, e que foi, a doutora Ivênia fez esse paralelo no livro O Cérebro Trino ao Serviço do Espírito. E para a gente ter uma ideia da importância, esse sistema límbico que todo mundo fala, né, já apareceu até no Fantástico, o sistema límbico, que é um grupo de estruturas neurais que faz a manifestação das sensações, das emoções. Quem deu esse nome, quem batizou o sistema límbico, organizou essa ideia teórica, foi o Dr. Paul MacLean. Então, são avatares, são grandes referências da neurociência, né? E aqui as 561 páginas que deram os 3 capítulos do livro No Mundo Maior, né? São quase 3, 2,5, né? E a gente, seguindo a orientação do Dr. Bezerra e da doutora Marlene, a doutora Irvênia nos convocou e organizou e capitaneou essa obra, que tem sido uma surpresa para nós. Por se tratar de um assunto tão técnico, a gente achou que seria pouco vendido, né, que o interesse não seria grande, e eu tenho tido o prazer de ver estudantes de psicologia estudando por esse livro, eu já vi estudantes de veterinária estudando por esse livro, e, obviamente, uma grande quantidade de espíritas, principalmente os mais ligados à questão científica, usando esse conteúdo como ponto de referência. Isso faz a gente se sentir muito bem, né, e útil, num trabalho que foi árduo, mas foi muito recompensador, né? Então, a gente está aí diante de um tesouro. Esse tesouro que o Chico nos deixou, e a gente tem que trabalhar e desdobrar essa obra, decodificando aquilo que veio em código, porque veio muito antes, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que a obra foi escrita para hoje. Hoje é que nós temos condições de entender. É só você ver Nosso Lar. Se você leu Nosso Lar há mais de 20, 30 anos, leia de novo, você vai se espantar. Né? As coisas que pareciam fantasiosas no Nosso Lar, todas já estão acontecendo hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso vale também para as informações científicas. Muita coisa que parecia fantasiosa, hoje a gente já sabe que é verdade. E o resto, que ainda tem para ser desdobrado, entendido, estudado, nós estamos debruçados sobre isso. Nós, da Associação Médico Espírita, estamos debruçados sobre isso. Sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes e da doutora Marlene Nobre, né, que já foi tão atacada, né, pelo próprio movimento espírita, por causa das coisas que ela trazia, por causa das previsões do Chico, por exemplo, para a transição planetária, e o livro dela foi proibido em alguns estados, né, se fosse uma caça às bruxas. Eu cansei de conversar com ela sobre esse assunto, e ela falava assim para mim: eu não estou nem aí, Décio, eu tenho couro duro, eu não estou preocupado com o que os outros pensam. E aí ela desencarna lá em 2015, nós estamos em 2020, e tudo que ficou indicado para 2019 está acontecendo, né? E as pessoas nem mesmo se reverenciam ao esforço, né, da trabalhadora do Cristo, que foi a doutora Marlene. E ela colocou muito claro isso para nós, da AME. É esse o nosso conteúdo. É aqui que a gente tem que trabalhar, né? Esse é o nosso foco. E tem tanta coisa para fazer que não dá para ficar chateado ou nervoso com opiniões contrárias.
As opiniões contrárias são necessárias, são úteis, mas elas têm que ser colocadas cientificamente. E aí a gente vai discutir, né? Porque o nosso objetivo é encontrar a verdade. Certo? Então, a gente tem aí uma obra que foi cuidadosamente elaborada. O André Luiz é um grande comunicador. Ele só conseguiu comunicar com a precisão que precisava ser comunicada, porque o Chico não é um espírito comum, ordinário, é um espírito muito evoluído, né? Essa questão aí que a gente tem falado, e o Rafael falou antes, não é uma questão de mitificar, as pessoas confundem, mas você não pode ignorar o valor desse espírito, né? Que foi o Chico Xavier. E essa obra que foi trazida através de André Luiz, mas é um conteúdo elaborado por 12 grandes sábios da humanidade e que trouxeram esse manancial gigantesco de conteúdo científico para a gente se divertir aí. Tem gente falando que precisa atualizar o espiritismo, precisa atualizar os espíritas. O espiritismo, nós nem chegamos lá ainda, nós não conseguimos nem entender direito tudo que essa doutrina maravilhosa tem para nos trazer. É uma antecipação de quase um século, um conteúdo profético que está começando a ser entendido agora. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse grupo que está conseguindo desvendar esses aspectos, né? E eu queria terminar com um trecho do Mundo Maior, que me lembra muito algumas coisas que a doutora Marlene sempre firmava para nós. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos. Importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra. Esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo. A nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Eu agradeço muito a atenção de vocês, ao convite da Rede Amigo Espírita, e eu termino aqui com essa foto que eu tirei em Praga, eu, doutora Marlene, e no fundo a estátua de Jan Hus, que foi uma das encarnações desse espírito, que foi Allan Kardec e Chico Xavier. Muito obrigado. Meu amigo Décio Iandoli, posso só dizer uma coisa para você? Todas, que você quiser. Nesse momento, você está sendo assistido por mais de 5.000 pessoas. Ou seja, você está tendo a oportunidade, e as pessoas aqui estão muito emocionadas com o seu depoimento, com a sua didática, com a sua forma de expressar, e usando a condição científica que Kardec nos proporcionou, né? Então, eu acredito que, de certa forma, o que você deseja do coração já está acontecendo, né? Já está acontecendo, a mensagem está chegando, a mensagem já está sendo disseminada, né? E o seu trabalho, o trabalho de muitos outros amigos que eu conheço também, são muito valiosos, né, para a nossa vida. Eu lembro que, em primeiro lugar, também falar do livro, né, que as pessoas estão perguntando, que é este aqui, Cérebro Triuno, que é do Décio, Sérgio Lopes e da doutora Ivênia, né, que é um livro valioso, onde eles abordam muitas questões, né, que o Décio colocou aqui, vale muito a pena divulgar, né? E, Décio, sua palestra aqui alcançou muita gente, muitos corações. É como eu falei, o seu desejo está acontecendo. Acontecendo porque não é só meu, é um desígnio divino, né? Então, comigo, semigo, apesar de migo, vai rolar, né? Não tem jeito. Então, vai. A gente tem que agradecer de poder fazer parte, né, sim, Rafael? Eu acho que é isso. Nós, espíritas, somos parte desse processo. E se a gente der o devido valor, só isso já vai ter valido a pena essa encarnação, né? O que me assusta um pouco
com essa questão das pessoas não acreditarem ainda nas obras de André Luiz, quando a gente vai reler, e eu faço isso, eu gosto muito da obra Nosso Lar por conta disso, por não ser um cientista, né, e não ter um apego a determinadas nomenclaturas, mas ele coloca lá a live com a veneranda, né? Então, tudo que a gente está vivendo hoje está ali naquela obra, né? Parece que céus e terra se juntaram e a gente consegue, por exemplo, fazer um evento como esse para alcançar, neste momento, mais de 5.000 pessoas. Então, e eu não compreendo como é que um espírito que antecipou talvez mais de 70, né, Décio? 70, 80 descobertas científicas, né? Como é que ele pode estar certo em 80 antecipações e completamente equivocado em tudo? Não, isso não vai acontecer. Não tem lógica. Não tem. Não tem lógica. Isso que eu falo, eu sempre tenho falado disso, né? Eu não nasci em berço espírita e eu encontrei o espiritismo que me agradou porque eu não precisava abrir mão de nada das minhas convicções científicas para acreditar. Ele me trouxe uma série de esclarecimentos a respeito de Deus, algumas dúvidas que eu tinha. Que Deus era esse que fazia um espírito nascer com defeito grave, que Deus era esse que mandava para o inferno um espírito que matou e roubou, mas nasceu na favela, né, e não teve oportunidade. Eu não conseguia entender isso. Como médico, eu via aquelas crianças mal formadas, eu via gente boa morrendo de câncer, e eu não conseguia entender. E, de repente, o espiritismo me trouxe isso, me esclareceu, fez com que eu me sentisse mais seguro. Mas desse momento em diante, eu sempre questionei. Eu acho que eu falo que eu sou um espírita cético. Eu fico questionando. Eu questiono conteúdo de psicografia, eu questiono médium, eu questiono... E, desde o começo, eu questionei a obra do Chico e o André Luiz. Desde o começo, já tem quase 30 anos isso. Só que cada vez que eu questionava e eu ia para cima para tentar esclarecer, eu percebia que ele estava certo, que ele estava certo, que ele estava certo. Chegou uma hora que eu parei de perder meu tempo, em termos de ficar questionando, duvidando. Eu questiono para ir atrás do conteúdo, porque eu sei que eu vou encontrar. Faz 30 anos que eu estou encontrando. É o que você falou, como é que ele acertou 80%, os outros 20% ele está completamente errado? Então, muitas vezes a gente pode interpretar errado o que está lá, mas eu duvido que ele esteja errado. Eu confio mais nele do que em mim, muito mais. Então, eu vou atrás desse conteúdo e eu sempre, quando eu percebo uma mensagem clara ali, uma mensagem científica clara, eu vou atrás da bibliografia médica que eu sei que eu vou encontrar. E aí eu publico. Né? Eu escrevo um artigo, eu boto uma revista, eu ponho num livro. Por quê? Porque é uma maneira da gente refazer esse link entre a ciência e a espiritualidade, né? Que eu sou um dos espíritos que ajudou a desfazer isso no passado, e agora eu preciso consertar, né? Arrumando, né? Arrumar, consertar as burradas do passado, e devagarzinho a gente vai fazendo isso. Tem muita gente trabalhando, muita gente. A Associação Médico Espírita cresceu muito, e é um grupo de pessoas dedicadas mesmo a essa função. Não são só médicos, são profissionais cientistas, profissionais da área da saúde, tem físico, tem biólogo, fisioterapeuta, dentista, todo mundo junto, cada um dentro da sua área, correndo atrás de atualizar os espíritas. Para eles perceberem que não é o espiritismo. Gostei dessa frase sua. Não é a doutrina espírita que precisa ser atualizada, são os espíritas. Nós, isso é a evolução, precisamos nos atualizar. Décio, gostaria de te agradecer, gostaria para te contribuir com a tua obra, com o teu trabalho, para que você saia daqui com esperança, firmeza, para você dar continuidade a isso que você está fazendo, que é maravilhoso. Ler apenas um parágrafo do livro Domínios da Mediunidade, que você deve conhecer.
químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta da matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Emmanuel, no livro Domínios da Mediunidade, né, que também compensa, né? Sim. Meu amigo, perseverança, fé, esperança, que Deus cubra o seu coração de esforços, de coragem. Você sabe que aqui a Rede Amigo Espírita, o Zé Aparecido gosta muito de você, não só do conteúdo, mas da pessoa, da didática. Todo mundo aqui está muito feliz e a gente agradece do fundo do coração a tua participação aqui. Eu que agradeço, é recíproco, né? Já há muito tempo. O Aparecido é um grande companheiro. A gente, nos momentos em que a gente está, assim, às vezes meio perdidinho em algum lugar aí, que a gente está chegando pela primeira vez, está lá ele, né? Com a câmerazinha dele lá, Aqui. e ajudando a divulgação. E agora a Rede Amigo Espírita assumiu essa dimensão, né? E a gente fica muito feliz de ver isso, porque sabe que está em boas mãos, né? Então, eu queria agradecer pelo convite, pela possibilidade, e a essas pessoas todas que estão aí assistindo a gente, né, que elas tenham um pouquinho de caridade com as minhas dificuldades, e muitas vezes com as nossas... às vezes a gente se empolga um pouco com algumas coisas, né, mas a gente está encarnado, é humano, está no mesmo padrão de todo mundo, a gente não... né, então... procurar ter a caridade e aproveitar o que a gente está podendo oferecer, né? Isso é muito importante para mim. É isso aí, meu amigo. E agora vai entrar uma outra amiga nossa, que você conhece, Sueli Calda Schuber, né? Que vai falar sobre Emmanuel Chico, o Vínculo de Luz, que ela vai trazer algumas questões da obra 2000 anos. Então a gente pede para todo mundo... desculpa o termo, em manada, para a gente imperdível. Imperdível. E é uma palestra inédita de um livro novo dela, que ela vai lançar no final do ano pela Federação Espírita Brasileira. Então a gente pede para que vocês não percam, assim como não perderam aqui essa palestra sensacional e lúcida do Décio. Então, meus amigos, obrigado. Décio. Um abraço. Lembrando que eu já fui, né? Bato aqui. Deus te abençoe de coração. E vamos para outra sala. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.